onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e autores. Um programa da Rádio Transforma. Estamos hoje em Livros e Autores, na Rádio Transforma, com Wilson Alves Bezerra. Wilson Alves Bezerra é professor na Universidade de São Carlos, no Brasil, é crítico literário, é ensaísta, é tradutor e poeta, entre outras coisas. Seja bem-vindo a este Livros e Autores da Rádio Transforma e obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre este seu último livro e a sua obra, do modo geral, Necromancia Tropical. Olá, Henrique. Olá aos nossos ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre esse livro e sobre o que mais vocês quiserem. Bem, nós olhamos para a capa deste livro e aquilo que vemos é um cacho de bananas com a morte e a sua foice sobre o cacho de bananas. É este o mundo que vê à sua volta neste momento? Infelizmente, Henrique, o Brasil se transformou nesses últimos anos, além de uma república bananeira, numa república bananeira e genocida, né? Quando nós estamos gravando aqui essa entrevista hoje, o Brasil já passa de 530 mil mortos por Covid-19, sendo que estudos recentes têm mostrado que pelo menos metade dessas pessoas poderia não ter morrido se houvesse uma política de saúde por parte do governo federal. Eu acho que esse é o exemplo mais eloquente daquilo que impulsiona esses poemas desse livro. A gente poderia falar de muitos outros aspectos daquilo que estamos atravessando no Brasil. Mas é muita realidade, é a realidade cotidiana que está presente neste livro, é a realidade brasileira cotidiana que está presente neste livro, não é verdade? Eu leio desde já, e parece-me que isso é notório, logo no primeiro poema do livro, que eu acho muito importante e que certamente marca a temática do próprio livro. Eu vou passar a ler muito rapidamente. O título é Cavalgaduras. Nós, brasileiros babacas, não acreditamos em metade do que diz o Presidente. E desconfiamos da outra metade. Mas damos o benefício da dúvida. Sempre o benefício. Sempre a dúvida. Sempre pagamos para ver. Nós, brasileiros babacas, 40 horas de trabalho na semana, 6 horas rolando na cama, 3 horas por dia em ônibus lotados. Não acreditamos na Globo. No Globo, nem na globaleza. Mas pensamos que Sua Alteza, o novo candidato empossado, vai nos tirar da pobreza. Mesmo que ele se chame golpe, canastrão ou mito. Nós, brasileiros babacas, cada dia mais avaliamos se o voo para a Lua, se a redondeza da Terra, se a vacina, a inversão térmica e o aquecimento do globo não são casos claros de enganei um bobo na casca do ovo. E partimos convictos ao abate com as verdades que vemos no Facebook e no Zap. Nós, brasileiros babacas, sabemos da Universidade Federal da Maconha, do rock satânico dos meninos baitolas, dos índios yongues que queimam a Amazónia e a rosca, dos professores que bolinam criancinhas com as suas pirocas, da vagina e sovaca peludas, da professora comuna incestuosa, dos vagos e sovacas depilados dos tomitas da escardalha. Temos medo e clareza sobre o perigo dos nossos filhos virarem viadas.
Mas nós, brasileiros babacas, sabemos que a ministra vai distribuir mais calcinhas para evitar os trupos. E contra o mal absoluto, vestir nossas meninas de rosa, vestir nossos filhos de azul, para que só usem o cu para cagar. Que rezar ao Cristo há de bastar. E levar as índias para viver na cidade, longe da vida selvagem que elas tinham por lá. Porque nós, brasileiros babacas, acreditamos que mesmo se o Presidente continuar matando índio, preto, mulher, bicha, com as suas palavras insidiosas, vamos continuar perdoando a sua prosa. Porque o Presidente é um homem como qualquer outro, normal, do povo, assustando um ou outro com o que só diz da boca para fora. O Brasil é um país de brasileiros babacas. Dória, fazer esse poema em primeira pessoa, eu acho que foi o gesto mais radical que eu encontrei naquele momento, porque o Brasil está nesse contexto de polarização, que um sempre acusa o outro. Eu falei, eu vou escrever um poema com esse discurso, com o pior do nosso discurso contemporâneo, e vou colocá-lo numa primeira pessoa do plural, para ver quem é que se inclui nisso. Então deixo as portas abertas para quem se sentir nessa condição. Eu acho que a gente fica, não, eles são assim, então vamos falar numa primeira pessoa do plural, para ver quem aceita ter essa posição ridícula, subserviente, para aceitar essa pantomima que a gente vive no país. Essa foi a aposta do poema. A sua obra é uma obra de intervenção. A poesia, para si, nós podemos classificá-la como uma máquina de produzir entusiasmo? Cortou a sua fala, Henrique, eu não vi a sua pergunta. Você falou que a minha poesia é de intervenção, e se nós podemos... Considerar que você aceita que a poesia seja uma máquina de produzir entusiasmo? Olha, eu acho que a poesia ela pode ser uma máquina de produzir milhares de coisas. Mas nesse momento, nesses meus últimos livros, eu tenho me voltado para a poesia de intervenção, e a minha poesia, ela tem querido promover espanto, porque eu acho que a gente vive no Brasil uma espécie de uma letargia. Então eu quero produzir horror, quero produzir espanto, eu quero desnaturalizar os discursos. Eu já escrevi poesia de muitas outras formas, mas as minhas melhores energias nesse momento elas estão voltadas para isso, para causar espanto, para despertar para despertar o Brasil dessa letargia, né? A gente vive numa letargia nesse país. E há brasileiros que reconhecem, alguns brasileiros babacas, que nós percebemos que são babacas, eles alguma vez reconhecerão que são babacas? Mesmo provocados com esta poesia? Eu acho que a poesia também faz parte da poesia utopia, né? Se a gente não puder acreditar em nenhuma espécie de transformação, a poesia não teria sentido. E a outra coisa é o seguinte, se todas as pessoas que foram babacas e votaram no Bolsonaro, para dar um exemplo bem concreto, continuarem votando no Bolsonaro, o Bolsonaro se reelege no ano que vem. Então a gente precisa acreditar em que parte dessas pessoas possam mudar de posição. Isso tem acontecido. O presidente tem perdido apoio no país. É óbvio que tem uma malta radicalizada que veste essa carapuça do poema à maravilha, que são essas pessoas e que vão continuar sendo. Mas eu acho que existe aí um grupo intermediário que está percebendo, né, na sua vida, que perdeu pessoas próximas, que perdeu emprego, que perdeu condições de futuro. Eu acho que a poesia e outros discursos têm um poder transformador, limitado, evidentemente,
mas eu acho que sim, que há um poder de transformação e que parte dos babacas abandonarão essa posição em algum momento. Este seu livro acha que pode contribuir de algum modo para que os babacas se consciencializem que são babacas e que deixem de o ser? Eu espero que sim, eu espero que sim. Pode ser uma grande pretensão minha, mas se eu não tivesse essa pretensão, eu não escreveria, eu não publicaria, eu não viria aqui, eu não estaria ocupando todos os espaços, todas as frestas, todas as brechas que se apresentam para continuar dizendo em voz alta esses poemas. Eu faço essa aposta. A poesia precisa de uma utopia, precisa de uma aposta, de uma estratégia e de um plano de luta. Eu acredito nisso. Mas muita da poesia é uma poesia interior, individual e individualista. Mas a sua poesia, neste momento, está completamente fora dessa linha. É interessante isso, porque se a gente pensa numa poesia de intervenção, aqui no caso brasileiro ou latino-americano, nos anos 60, nos anos 70, tinha aquele objetivo de falar com a massa, de falar com o coletivo. Eu acredito que existe, embora eu trate de temas coletivos, eu trato muitas vezes de uma perspectiva singular. E eu acho que essa transformação ela se dá em cada leitura. Embora eu acredite muito, Henrique, em dizer a poesia em voz alta, o que tem se tornado cotidiano atualmente é que a gente leia para pequenos grupos e que algumas pessoas recebam aquela enunciação, aquela leitura. Então, eu acho que a gente vive, o poeta vive nessa dialética entre falar com todos e falar com cada um ao mesmo tempo. Eu acredito numa mudança singular, assim, de cada leitora, de cada leitor ou de cada ouvinte. Houve um grande poeta poeta e cantor, músico português, o Zeca Afonso, que conhece certamente. As músicas deles foram o sinal para o 25 de Abril, para a gloriosa Revolução do 25 de Abril. E o Zeca Afonso tem uma canção e um poema intitulado A Formiga no Carreiro. Você é uma formiguinha no carreiro, uma formiga militante. É isso, uma formiga militante. É uma forma de dizer. É uma forma de dizer, sim. É uma imagem possível. Isto é, algo de pequeno, pequeno, muito individual, muito pequeno, mas que na sua pequenez está a contribuir para algo de grande. É isso que nós sentimos neste seu livro. Que bom. Eu fico muito satisfeito, eu fico muito lisonjeado com essa sua observação, porque a poesia ela é marginal, a poesia está à margem. Esse livro tem circulado muito fora do Brasil, mas ele também circula aqui, mas sempre pelas beiradas. Temos agora essa edição da Dor da Correria, tem uma outra edição circulando na Colômbia. Aqui no Brasil, os poemas circulam é, sempre ou no YouTube, em redes sociais. Ele está para ser publicado aqui. Eu acredito que os livros vão se perdendo por aí e vão sendo encontrados, os poemas vão sendo encontrados. É, eu acho que a poesia é insidiosa. A poesia deve ser insidiosa. Ela, quando menos se espera, ela começa a produzir os seus efeitos e você não sabe exatamente como, nem quando, nem porquê, mas ela produz os seus efeitos. Eu acho que é impossível as palavras serem ignoradas. Elas, ainda mais pela insistência. E como eu sou um poeta teimoso, em algum momento alguém escuta. É um poeta teimoso que, no meio desta desgraça, deste quase cemitério, deste cemitério grande,
em que está transformado o Brasil tem esperança. A poesia é um, eh, um mecanismo para dar esperança também aos desesperados. Eu acredito que sim. Eu acredito que a poesia ela, ela, ela produz esperança porque ela é uma forma de laço social. Por mais que seja um laço tênue, você lança um poema e alguma coisa vem de volta, como você lançar alguma coisa ao mar, uma rede, e alguma coisa sempre volta. Então, vai se construindo um circuito, e nós estamos, aqui no Brasil, a gente vive uma situação paradoxal, porque o Brasil, como país, nunca entrou, por exemplo, para falar da pandemia de novo, nunca entrou num lockdown radical. Mas algumas pessoas que têm condições, eu que sou professor universitário, eu estou em quarentena há 1 ano e meio. Eu estou há 1 ano e meio e muitas pessoas estão, que podem, por conta dos seus trabalhos, então tem uma condição de isolamento muito grande. E poder produzir arte, discurso coletivo. Esse livro foi escrito, toda a segunda parte dele foi escrita e lançada durante a pandemia. Então, sim, é uma forma de esperança. A poesia e outras formas de arte são, são esperança na medida que elas produzem relações, elas produzem laço social e um desejo de transformação. A poesia, às vezes, a beleza é uma forma de construir esperança. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esse não é um livro propriamente que trabalhe com a beleza, ele trabalha muito com o horror, mas ao mesmo tempo é, Desculpe, trabalha com a verdade. com a verdade. Esse livro ele trabalha com o horror, com a verdade, e, e ele consegue desnaturalizar o discurso. Eu acho que tem o discurso da desumanização está naturalizado no Brasil. Então, é preciso desnaturalizá-lo. Eu acho que um dos papéis da poesia é promover isso. É dizer a verdade e, dizendo a verdade, produzir esperança e beleza. Sim, sim, sim. E produzir futuro. A esperança, Sim. obviamente, tem a ver com o futuro. Produzir a possibilidade, a expectativa do futuro. Porque o horizonte aqui, como ele se transforma num horizonte de morte, de desesperança, de desalento, é possível pensar num depois. A poesia pode construir essa potencialidade de um futuro. O Stefan Zweig, que viveu no Brasil, dizia que o Brasil era o país do futuro. E depois acha que o Brasil continuará a ser indefinidamente o país do futuro, isto é, um país sem possibilidade de ter futuro, com futuro eternamente adiado? Olha, eu acho que a urgência nossa, né, no Brasil, ela, como não se tem o mínimo, aqui nunca se teve o mínimo da civilidade, da cultura, das relações sociais, é, eu acho que essa esperança do Brasil como país do futuro sempre foi uma espécie de mitificação, porque a gente nunca teve o presente. Mas eu acredito que nos últimos tempos, estou pensando nas 2 últimas décadas, de uma certa forma, o país passou a, a ter alguma construção no presente. Estou pensando aí do começo dos anos 2000, e estranhamente isso ruiu. Esse edifício social, essa tentativa de uma sociedade civilizada, isso ruiu de 2016 para cá. Estou pensando no golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma, estou pensando na eleição do Bolsonaro. E
e acho que nós voltamos a nos ocupar do presente, tão somente, sendo que essa potencialidade do futuro desapareceu. E com a pandemia isso se radicalizou ainda mais, porque a gente deixou de vislumbrar um futuro como sociedade, mas também individualmente, porque a gente começou a ver as pessoas próximas adoecendo, muitas pessoas morrendo. Então, eu acho que naquele tempo em que a gente era o país do futuro, ainda havia alguma utopia, e agora é como se nós vivêssemos em plena distopia. Este seu livro, este seu livro de poemas, é, é a consciencialização de que o Brasil regressou ao passado. Regressou àquele passado longínquo, àquele passado esclavagista, colonial, dos coronéis, do voto de Cabresto. Henrique, essa pergunta é muito boa. Desde 2016, com esse contexto da queda da presidenta Dilma, eu comecei a escrever poemas de intervenção. Eu escrevi esse livro que eu já lancei aí em Portugal. Ele Sim. tem uma edição portuguesa, O Pau do Brasil, que foram 5 edições, ele ficou bem gordinho. Eu tive a oportunidade de o ouvir na Antena 2, entrevistado pela Antena 2, que é, Que bom. é E desde esse livro, desde o Pau do Brasil e agora com Necromancia Tropical, um dos gestos que eu tenho feito na poesia é de mostrar a atualidade desse pensamento colonial que permanece no Brasil, a despeito de tudo o que aconteceu desde a independência, a República. Tem uma mentalidade escravagista, violenta, misógina que permanece no Brasil, que permanece até hoje. Então, esses 2 livros, eles têm sido... Eu acho que esses discursos escravagistas, violentos, eles ficaram como que adormecidos nos últimos anos, desde o fim da ditadura, eles ficaram como que adormecidos, e todas essas caveiras, esses cadáveres despertaram. Isso se reatualizou de uma maneira assombrosa. Então, eu faço questão de colocar esses nossos horrores em cena, porque nós os reconhecemos, para que nós olhemos para eles e falemos, olha, isso é parte da nossa sociedade. em 2018 os brasileiros tiraram os cadáveres do armário. Olha, esses cadáveres começaram a sair um pouco antes. Eu acho que ali em 2013 começaram manifestações de rua no Brasil, no contexto ainda pré-Copa do Mundo, e uma insatisfação que era uma insatisfação legítima. Essa insatisfação, eu acho que ela terminou se plasmando da pior forma possível, sob essa forma desse discurso antipolítico, antissistêmico, que abriu espaço para uma figura atroz como essa do presidente da República ocupar o centro da cena. Eu acho que isso, o Jair Bolsonaro encarna o que há de pior na nossa história. O que me assusta não é a figura dele somente, mas é a figura dele e o discurso dele ecoar, se propagar com tanta força entre tantas pessoas. E é por isso que eu tenho que insistir na importância da linguagem. Com a força e com o modo de ecoar da religião. Isso. Porque é absolutamente irracional, é uma violência irracional travestida de um discurso cristão. Então, a linguagem tem esse poder. Por isso é que eu tenho que acreditar na poesia. Porque tem outras formas de linguagem que podem deter as pessoas de outras formas. A poesia certamente que não é a poesia que salvará o mundo, mas ajudará muito a salvar o mundo, não é? E vai salvar algumas pessoas, certamente. Sim. Pelo menos salva-nos a nós interiormente, que nós podemos partilhar a beleza
que você tem para nos transmitir através deste livro. Nós estamos a chegar ao fim. Eu gostaria que o Wilson terminasse com um poema seu, que nos dissesse um poema seu à sua escolha, aquele que mais gostasse de nos transmitir, para que os nossos espectadores pudessem terminar da melhor maneira a audição e a visão deste programa. Eu vou ler um poema triste. É um poema... Como o tempo presente. Pois é. Eu queria falar uma coisa, Henrique, que tem me acontecido, tanto no Pau do Brasil, quanto nesse Necromancia Tropical. Eu não me satisfaço com o livro, e eu continuo escrevendo o livro e outros poetas já fizeram isso. Eu continuo republicando o livro sempre com mais poemas. Então, o que eu vou ler agora é um poema potencialmente desse livro, mas que não está ainda nesse volume. Ele se chama Peroração. Já entraram os mortos de hoje no container, na câmara frigorífica, na perua escolar, nunca no hospital militar, na vala comum, na memória estreita de um passarinho, na timeline veloz, na estatística tísica do jornal magro, mal lido, peixe empacotado, fechado com pressa, na manchete do portal, não leve a mal, quem ainda lê as notícias? Já entraram os mortos de hoje? Não passo da superfície, se não explodo. Se são uns, se são mil, se são todos, que diferença faz? 7 palmos por demais trabalhosos, com tanto trabalhador ocioso, por que é que não há, me pergunto, coveiro suficiente para os enterrar? Já entraram os mortos de hoje? Quem é que pode com tantos? Há muitos. Quem é que pode tão fundo cavar? Pode ser que nunca haja onde, no oco da terra, e nem nas fomes, e nem nas guerras, nem em Tebas teve Antígona que mourejar assim, nem Polinice esperou tanto pela parte que lhe cabe nesse latifúndio. Já entraram os mortos de hoje? Os tortos, os direitos, os Silvas e os Azevedos, sem direito ao túmulo, à flor, ao abraço, tudo é distância, morrer é acúmulo, sem berço onde guardar a síntese, nem ataúde flutuante a conter os leitos detidos antes. São milhares, me dizem, e nunca é tempo. A fria conta da padaria não pode com a enfim da fila, não se pode mais. Já entraram os mortos de hoje no sono, no pesadelo, no álbum de família, que se precipita ao relento surdo, ao ermo alheio e insabido, território noturno, da Vila Alpina, do Jardim São Luís, do Chora Menino, da Quinta Parada, da Areia Branca, do Gramacho. Desde 1500 sabemos, Balatiponé já não é, Juma, quando some, mutina, é silêncio. Já entraram os mortos de hoje? Da minha porta adentro, tudo é controle e conforto e vivemos em paz. Da porta fora, tudo quanto jaz não me importa. Não arrisco fitar, pois medusa-me. Não sei se são gente, se são homens, se movem. Dei um dinheiro a uma ONG de Hong Kong e acho que já fiz minha parte. Hoje não tenho mais. Saí sem trocado. Não abro essa janela por nada. Prefiro o ecrã a esperar o amanhã que não vem. Desligo quando é demasiado forte e sorvo o meu Rivotril. Atire-me pedras, quem não. Não me pergunte se entraram os mortos. Zumbis eu não sigo, esgueiro-me. Amanhã tem uma festa de arromba. Amanhã tem uma reserva marcada no maior resort, na praia, vazio, a pichincha da China. A oportunidade que achei no 1, 2, 3 milhas, no Portal das Maravilhas, no Jardim Redentor. Amanhã celebrarei com meu sócio as oportunidades de negócio. Iremos viajar. Já entraram os mortos de hoje no telejornal, anunciando recordes, estatísticas e porcentagens, 500 mil de vacinas e os incêndios no Cerrado. Paulo, aos 17, tombado. Alfredo, sem medo, já não escreverá nada.
A Caiabe tão cedo, tão tarde, não contará histórias. Roseli não correrá a São Silvestre, que não há. Contar do meu caro o que é o Brasil. Ponho a armadura e vou comprar uns tomates. Abacates, tem gordura demais. Já entraram os mortos de hoje? O que houve? Por que o silêncio? O céu é chumbo e cansaço. A rua é luto. Não acho. Uma vidraça que não seja vazia. Não principia a jornada. Umas folhas revoam sigilosamente e caladas. O cachorro, orelhas baixas, passa, arrastando o peso do rabo. A vizinha não ligou o rádio. O vizinho não tirou o táxi. Será que hoje, depois de tudo, a média elevada, a tragédia antecipada, a estatística Kafka, as histórias contadas, a vacina pouca e tarda, será que hoje, finalmente, não morreu ninguém? A respiração ofegante me desmente. É ofegante, é longo, é ofegante, é sombrio, mas verdadeiro, e a verdade é a beleza. A verdade é a beleza. Obrigado, Wilson. Estamos no fim. Terminamos em beleza este Livros e Autores e esperamos muito em breve voltar aqui à Rádio Transforma e à revista Em Comunidade consigo, com outro livro seu, falando do tempo presente e do tempo futuro do Brasil, porque este livro, no seu caráter sombrio, traz-nos esperança. A esperança de que o Brasil venha a ser um país com futuro presente. Obrigado por ter aceito o nosso convite para este programa. Obrigado, Henrique. Um grande abraço aqui do Brasil. Espero poder dar esse abraço pessoalmente em breve. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Teremos muito gosto em receber aqui nos nossos estúdios, Wilson, e pedimos a quem nos vê e quem nos ouve para partilhar este programa, para subscrever o canal da Rádio Transforma e para colocar gosto. A todos, um grande abraço. Onde contamos a história de quem conta histórias. Livros e Autores. Um programa da Rádio Transforma.